Oi, gente! Tudo bem por aí? Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu momento. Se você está no carro, eu fiquei sabendo de muitos comentários que as pessoas raramente me veem no vídeo, principalmente o pessoal do Spotify que está acostumado só com a minha voz. Então, se você está aí no carro, no ônibus, a Edna, lá de Minas Gerais, me ouve no ônibus, que o Senhor te abençoe. O Cirilo só me ouve também pelo Spotify, a Jade, Natália, Maria, Ângela, tem muitos. Eu sou muito grata por vocês que estão me ouvindo, que a minha voz leve paz para o seu coração e que mais do que a minha voz, que as palavras que eu leio aqui levem paz, levem sossego para a sua alma. Hoje nós vamos ler João capítulo 7, é um capítulo grande, cheio de ensinamentos. E eu não tenho nenhum pingo de dúvidas de que o Senhor vai falar no seu coração, porque é para isso que a gente está aqui, para ouvir a voz de Deus nessa madrugada gelada aqui em Porto Alegre. Jesus e os seus irmãos. Sabia que Jesus tinha irmãos e irmãs, né? Mas elas eram pouco faladas. Nós vamos falar sobre essa história. Vamos ler. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele não queria andar pela Judeia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que na festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, a festa estava perto. Entre os irmãos de Jesus, disseram a ele. Então os irmãos de Jesus chegaram perto dele e falaram com ele: saia daqui e vá para a Judeia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Olha, o versículo 4 está grifado aqui na minha Bíblia. É bem importante. Os irmãos de Jesus estão falando isso aqui para ele. Pois quem quer ser bem conhecido não deve se esconder, não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Os irmãos de Jesus estavam falando dos milagres, né? Eles já tinham visto lá Jesus transformar água em vinho, tinham visto também o deficiente físico, o paralítico, né? Que moveu as águas e vários outros, né? Que nem são relatados tudo aqui na Bíblia, até porque não daria, né? Para escrever tudo. Mas eles falam, pois quem quer ser bem conhecido não deve ficar escondido, deve mostrar o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. É triste, né? Mas é uma realidade na nossa vida, né? Tanto na vida de quem quer fazer alguma coisa, quanto na vida de quem não quer fazer nada. As pessoas da nossa família são as que menos creem e incentivam a gente, né? E se Jesus era assim, se os próprios irmãos dele, da casa dele, estavam falando para ele, olha, já que você faz essas coisas aí, vai se mostrar lá, vai se exibir, vai deixar as pessoas te verem fazendo essas coisas, né? Mas aí Jesus respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Jesus denunciava, a própria vida de Jesus denunciava o mal das pessoas. A sua própria vida denuncia o mal das pessoas. Preste atenção quando você começa a fazer regime, por exemplo. Você começa a fazer regime, começa a emagrecer, começa a cuidar da sua saúde, do seu corpo. Você começa a receber críticas. E essas críticas é a denúncia. Você denuncia as pessoas porque você está fazendo. E a pessoa fica se sentindo denunciada. Poxa, ela está fazendo e eu não faço. Então, tem que fazer alguma coisa para atrapalhar, né? Para falar. E toda vez que a pessoa te critica, ela está falando dela. Ela está sendo denunciada por você. Quando você é uma boa pessoa, quando você age com delicadeza, quando você age com gentileza com as pessoas, você também está denunciando uma pessoa grossa, ignorante, uma pessoa que não quer melhorar. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo aqui em Porto Alegre. Um horror, né? E aí esses barulhos é de trovão.
A minha hora ainda não chegou. E Jesus denuncia os irmãos, porque ele faz os milagres, porque ele age de acordo com o que tem que agir. Ele é diferente. E as pessoas percebem que ele é diferente. Então, toda vez que você faz uma coisa que você é diferente, você denuncia as pessoas. Você ofende as pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo. E é difícil, né? O mundo não pode ter ódio de vocês porque vocês não fazem nada. Mas o mundo tem ódio de mim, Jesus falando, porque eu denuncio o mundo. Eu denuncio que o mundo é mau, o que eles fazem de errado. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. E Jesus disse isso e ficou na Galileia, e os irmãos foram para a festa das barracas. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi. Mas fez isso em segredo e não publicamente. Jesus não tinha interesse de se exibir, de se mostrar. E outra coisa, ele queria aproveitar a festa, queria ficar na festa, que ele era festeiro, mas ele não queria atrapalhar as pessoas, ele não queria causar confusão e nem que as pessoas fossem perseguir ele para matar, porque não estava na hora, né? Então ele foi em segredo e não publicamente, ele ficou quietinho lá na festa. Os líderes judeus procuravam na festa e perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Outros: não. Ele engana o povo, afirmaram outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. A festa estava quase acabando, a galera já tinha ido embora, só estava a nata ali. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Eles ficavam impressionados. E Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo pelo meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem conseguir louvores para aquele que o enviou, este é honesto, e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei, até porque era impossível obedecer tudo aquilo, né? Quem acompanha desde lá de Levíticos, meu Deus, era insano aquilo. Mas já era insano de propósito, né? Para mostrar o quão grande é Jesus, né? A salvação, tudo que ele fez. Então Jesus está falando: Moisés não mandou vocês obedecerem à lei, mas ninguém de vocês obedece. No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que vocês estão querendo me matar? E a multidão respondeu: você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Ele aqui tão próximo deve ser o milagre do paralítico, né, de 38 anos, que eu li antes de ontem. Maravilhoso, maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, eu ouvi 3 vezes, porque é muito grande, né? Jesus faz a gente confessar o que a gente quer, o que está na cara, assim. Que Jesus pergunta para ele, né? O que você quer? Ele está na cama, está na cara, ele estava no poço, né? Mas Jesus, ele quer que a gente fale, né? Ele quer que a gente peça, ele quer que a palavra da nossa boca tenha poder, né? De cura. Eu quero ser curado, ele fala. E na mesma hora ele é curado. E eu fiz um milagre e vocês todos estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam o menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Jesus também não estava gostando dessa história, né? De fazer operação de fimose nos gurizinhos. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam o menino, mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Tá vendo como que eles são incoerentes, as pessoas que nos acusam?
São as pessoas que são denunciadas por nós, pelas nossas atitudes. Se você vai na academia, você denuncia quem não vai. Se você come direito, você denuncia quem não come. Se você é honesta no seu casamento, você denuncia quem não é. É bem profundo isso, sobre denúncia. Um dia eu vou falar sobre isso. Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça, Jesus falou. Porque eles estão criticando que Jesus curou o homem, mas eles circuncidam um rapaz, um menininho no sábado. Para eles não é a mesma coisa curar e deixar o menino puro com a operação de fimose, né? Aí Jesus fica bravo, assim, ele fala: parem de julgar pelas aparências, vocês são hipócritas. Julguem com justiça, julguem com honestidade. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? O povo sempre fermentando, sempre fofocando, sempre querendo arrumar uma conspiração, né? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde esse homem aí vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Porque Jesus ouvia, ele ouve o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, ele ouve tudo. E ele sabia que elas estavam questionando isso, mas a gente sabe de onde ele vem. Aí Jesus perguntou: será que você sabe mesmo de onde eu venho? Bem alto ele disse no templo: eu não vim por minha própria conta, aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque eu venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Então quer dizer, Deus estava tomando conta dele, de Jesus, né? Não tinha chegado a hora, então nada vai acontecer. Com a gente também é assim. Nada acontece com a gente que não tenha chegado a hora. Deus cuida do nosso tempo. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois eu irei para aquele que me enviou. Jesus está falando: eu não vou ficar aqui muito tempo. Ele ficou só 3 anos evangelizando essas pessoas. Os 30 anos de Jesus ninguém sabe nada. 12 anos ele falou lá no templo, sumiu dos pais, mas pouca coisa registrada nesse tempo. Ele não fez nada? Claro que fez, mas nada tão relevante que a gente precisa saber para a eternidade, né? Porque a Bíblia é para a eternidade. Ele fala: vou ficar só mais um pouquinho de tempo com vocês, e depois eu irei para aquele que me enviou. Ele vai voltar para Deus. Ele está falando, é bem pouquinho tempo. Nosso tempo também é pouco, a gente acha que é muito, né? Mas é pouco. Um pastor uma vez nos ensinou assim, que para você ter uma dimensão da eternidade, é como se você amarrasse um fiozinho barbante aqui no seu dedo, por exemplo, até na lua. Até na lua. O tanto que você vive, vamos supor 80, 90, 100 anos, é uma quantidade assim, ó, desse barbante que vai daqui até na lua. Só isso aqui é essa vida terrena. Todo o resto é a eternidade. E a gente está perdendo nosso tempo de aproveitar esse momento aqui com as pessoas que a gente ama, fazendo coisas legais, fofocando, fermentando e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E ele está falando, né, que eu vou ficar aqui só por um pouquinho de tempo, eu já vou voltar para quem me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai, que não podemos o achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram lá no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar?
pois não podem ir para onde eu vou. Nós sabemos, né, que Jesus estava falando que ele ia voltar para Deus, que ele ia morrer, que ele ia voltar para morar no céu, né, na eternidade. Mas eles estavam pensando, como sempre, né, eles são criancinhas no conhecimento, né, na inteligência espiritual. São sempre criancinhas perguntando se eles vão evangelizar outros, se eles vão para o estrangeiro, né? O último dia da festa era o mais importante. E naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então Jesus falou com a gente, ó, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Nós cremos, nós precisamos usar esse poder que a gente tem, que é o Espírito Santo que vive dentro de nós. O Espírito Santo dentro de você está parado. Você pode fazer tanta coisa, você pode fazer tanto milagre na sua vida, na sua família, na sua história, no seu legado na terra, mas você não faz. O Espírito Santo está adormecido dentro de você. Quando ele fala os rios de água viva vão jorrar em quem crer em mim, é isso, porque o Espírito Santo vive em nós. Ative o Espírito Santo que está morando dentro de você. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. A água da vida, a água do Espírito Santo, a água que transforma. Jesus é a nossa água. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmaram: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? E eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Eles estão testemunhando de Jesus. O coração deles esquentou. O rio de água viva fluiu dentro dele. Ouvir Jesus acende uma chama que você fala sem querer. Eles odiavam Jesus, mas eles chegaram lá e falaram: nunca ninguém falou como ele. A gente ficou constrangido, não tinha como prender esse homem, era impossível. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei será amaldiçoada por Deus. Ó, o fariseu. Quantas pessoas a gente ouve: se você não fizer assim, 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 será amaldiçoado por Deus. Se você não usar roupa assim, 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 será amaldiçoado. Se você não comer essa comida, se você não fizer isso num determinado dia, se você não ler a Bíblia, se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado por Deus. As pessoas que proferem essas palavras são fariseus. A gente não pode falar isso das pessoas. Quem julga é Deus e não a gente. De acordo com a nossa lei, não. Essa gente vai ser amaldiçoada por Deus porque não cumpre a lei de Moisés. Versículo 50. Mas Nicodemos, aquele que perguntou se podia voltar para o ventre da mãe, lembra? Lá do João 3, que é um dos capítulos mais especiais da Bíblia, que explica que você tem que nascer da água, né, que é o nascimento normal, pelo menos no meu consentimento, né, que você nasce na água, na bolsa ali amniótica, aquele líquido, aquela coisa toda. E nascer do Espírito. Você tem que nascer do Espírito, você tem que decidir servir a Jesus, decidir morar no céu com Jesus, né? E Nicodemos era um estudioso, um professor, uma pessoa importante. E ele falou: mas Nicodemos, que era um deles, que certa ocasião ele havia falado com Jesus, ele disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem antes ouvi-lo, sem ouvi-lo primeiro.
e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galiléia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galiléia nunca surgiu nenhum profeta. E assim terminamos o capítulo 7, gigantesco. Até que foi rapidinho, só deu 19 minutos. E foi muito bom ler isso aqui. Eu estou um pouco melhor da gripe. Por isso que eu não fiquei puxando o ar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver agora. Se você estiver indo dormir, estiver tomando banho. Fiquei sabendo que um monte de gente me ouve tomando banho. Tenha um bom banho. Fique bem cheirosinho, que Jesus gosta de gente perfumada, cheirosa. Um beijão no coração de vocês e até amanhã, juntinho no capítulo 8 de João.